Oi gente, meu nome é Mariana e hoje vim contar pra vocês as minhas 12 escolhas de livros para ler em 2023. 2023, ano novo, metas novas, né? Então assim, a gente sempre faz essas metas literárias, vocês já devem ter visto vários vídeos nesse mesmo estilo por aí, e eu vim aqui fazer o meu. Vou conseguir manter essas metas, fazer essas metas? Não sei, não prometo nada, apenas pra mim mesma, mas assim... espero que eu consiga ler pelo menos alguns, se não todos, livros dessa lista. Essa lista aqui foi feita pelas coisas que eu quero ler, né? Já tinha pensado em ler nesse ano. E também com algumas indicações que eu pedi lá do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é @maripaixão. Eu falo sobre livros, falo sobre leitura, sobre mercado editorial lá. Então me segue lá se você ainda não segue. Então eu decidi por 12 livros para ler em 2023. No final do ano ou no começo do próximo ano eu venho aqui contar se eu conseguir cumprir essas metas, mas vamos falar sobre elas. O primeiro livro da minha lista de 12 livros para 2023, que tá anotado aqui no meu caderninho, por isso eu tô olhando pra baixo, é Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Esse livro, inclusive, não só está na minha lista de próximas leituras, como também eu já comecei a lê-lo, não agora, não em janeiro de 2023, mas há algum tempo. E eu parei, eu não lembro porquê, mas eu estava gostando da leitura. Eu vou ler aqui rapidamente um pedacinho da sinopse pra vocês. Paris é uma Festa mostra-nos um Hemingway diferente. O escritor e o homem fazendo uma viagem sentimental à década de 1920, quando o mundo se abria diante dele e seus companheiros eram a gente anônima das ruas e gente famosa como Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound, Scott Fitzgerald. A cidade e esses companheiros de viagem deram-lhe nova dimensão do humano e maior sensibilidade para alcançar os seus dois objetivos primordiais na vida: ser um bom escritor e viver em absoluta fidelidade consigo próprio. Aqui a gente vai ter alguns contos do Hemingway contando como era a vida dele em Paris na década de 20, na década de 90 não, na década de 20. Então a gente vai ver onde ele escrevia, como ele vivia com a esposa dele e tal. Eu gostei bastante assim desse pequeno começo que eu li, né? Então é uma leitura que eu quero finalizar esse ano de 2023. O próximo livro na minha lista de 12 para 2023, que assim, não quer dizer que eu vá ler nessa ordem, tá gente? Essa ordem que eu tô apresentando aqui. Mas o segundo livro dessa lista é Siddhartha, do Hermann Hesse, que foi um dos livros que me indicaram lá no Instagram. Eu nunca li nada do Hesse, vai ser meu primeiro contato com ele. Eu inclusive vou ter que comprar o livro ou o e-book, porque eu não tenho aqui. E eu vou ler um pouco da sinopse pra vocês. Siddhartha é um espírito rebelde que seguiu os ensinamentos de Buda, mantendo-se fiel à sua própria alma. Mas, como outros heróis desse ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, não trata apenas de devoção. Destila altas doses de angústia ocidental no confronto do individualismo com os ideais. Aqui está escrito os ideias, mas acredito que são os ideais de iluminação. Na busca da verdadeira felicidade, o filho de Brahmanes, favorecido na aparência, na inteligência e no carisma, torna-se uma asceta. Para isso, segue um caminho tortuoso que o leva, através de um sensual caso amoroso com a cortesã, das tentações à autocompreensão. Então é isso, eu nem sei o que esperar desse livro, gente. É a primeira vez que eu tô lendo a sinopse, então é isso. O próximo livro que me indicaram lá no Instagram e eu passei para essa lista de 12 para 2023 é Enraizados, da Naomi Novik. Esse livro foi vencedor do Nebula de 2016 e são contos de fadas revisitados. Olha, eu não sabia. Naomi Novik introduz um mundo novo e ousado, com raízes fincadas no folclore eslavo, tão cativante e encantador quanto uma fábula dos irmãos Grimm. Interessante, não sabia que era tipo contos de fada ou algo assim. Então tá lá, esse é outro livro que eu não tenho e provavelmente eu vou ler em e-book porque tá aqui, é gratuito no Kindle Unlimited, pelo menos agora que eu tô vendo. Mentira, eu já tenho, tá aqui, comprado em 21 de março de 2020. É por isso que eu não lembrava, mas eu devo ter em e-book já e não sabia. Meu Deus, a situação da pessoa. Vamos lá, o quarto livro da minha lista de 12 livros para 2023 é Cabeça de Santo, da Socorro Racioli, que é um livro que inclusive eu tinha colocado das minhas metas de 2022, mas não ocorreu. Eu queria muito ter lido esse livro em 2022, não rolou.
passei pra 2023. Eu já li a sinopse desse livro, eu já conheço, eu acho que ele vai ser muito divertido, no mínimo. Eu vou ler o começo da sinopse pra vocês. Pouco antes de morrer, a mãe de Samuel lhe faz um último pedido, que ele vai encontrar a avó e o pai que nunca conheceu. Mesmo contrariado, o rapaz cumpre a promessa e faz a pé o caminho de Juazeiro do Norte até a pequena cidade de Candeia, sofrendo todas as agruras do sol impiedoso do sertão do Ceará. Ao chegar àquela cidade quase fantasma, ele encontra abrigo num lugar curioso, a cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Mas as estranhezas não param por aí. Samuel começa a escutar uma confusão de vozes femininas apenas quando está dentro da cabeça. Assustado, se dá conta de que aquilo são as preces que as mulheres fazem ao santo falando de amor. Então a gente vai ver esse Samuel, né, escutando essas vozes dentro da cabeça do santo. E vamos ver o que ele vai fazer com isso, né? Eu acho que vai ser muito divertida essa leitura. Eu quero muito fazê-la em 2023, gente, me cobrem. O quinto livro dessa minha lista de 12 para 2023 chama-se Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques. Esse livro me foi muito recomendado, então eu botei aqui na minha lista, né, apesar de não tê-lo ainda. E eu também não conheço qual é a história. Vou ler aqui um pedaço da sinopse para vocês. Um pai e um filho cruzam a Argentina de carro, de Buenos Aires até as Cataratas de Iguaçu, na fronteira com o Brasil. São os anos da ditadura militar argentina, soldados armados estão no controle e o ambiente é de tensão. O pai tenta sozinho proteger Gaspar, seu filho, do destino que lhe é designado. A mãe do garoto morreu em circunstâncias obscuras, em um suposto acidente. Pulei umas partes aqui, tem dizendo: o terror sobrenatural se mistura com terrores bem reais neste romance perturbador e deslumbrante. Casas cujos interiores sofrem mutações, passagens que escondem monstros inimagináveis, rituais com sacrifícios humanos que envolvem êxtase e dor, andanças na Londres psicodélica dos anos 60, fetiche por pálpebras humanas, liturgias sexuais enigmáticas e a repressão da ditadura, os desaparecidos, a chegada incerta da democracia e os primeiros casos de AIDS em Buenos Aires. Nossa, esse livro junta muitas coisas tensas, né? Junta muitas coisas tensas. Vamos ver. Fiquei intrigada. Outra indicação que deixaram lá no meu Instagram e eu acabei incorporando nessa lista de 12 para 2023 é Querida Combine, da Sayaka Murata. Eu já ouvi falar bastante sobre esse livro, mas eu nunca li a sinopse dele, então vamos ler agora. Aos 36 anos, Keiko Furukura continua no trabalho da juventude em uma loja de conveniência e nunca se envolveu romanticamente. Ela é feliz assim, mas desde pequena é considerada estranha. Sua família e amigos se perguntam desesperadamente como ajudá-la a ser uma pessoa normal. Mas é na Combine, com suas regras estritas para os funcionários e uma dinâmica precisa de funcionamento, que Keiko encontra o seu lugar. Observando as recomendações dos gerentes e copiando os trejeitos e modos de vestir e falar de seus colegas, ela finalmente se sente uma peça no mecanismo do mundo. Com humor ácido, Sayaka Murata cria um retrato realista e satírico da sociedade contemporânea e sua obsessão com a normalidade, o trabalho e o sexo. Às vezes, mudando um pouco as lentes e a perspectiva, veremos que quem se considera normal pode não ser tão normal assim. Verdade verdadeira, verdade verdadeira. Isso é muito verdade. Gostei, fiquei mais interessada para ler esse livro. Outro livro que me recomendaram no Instagram e eu botei aqui na minha lista de 12 para 2023 é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Eu também já ouvi falar bastante sobre esse livro, mas ainda não sei sobre o que ele se trata. A sinopse diz assim: publicado em 1854, Norte e Sul retrata os efeitos da Revolução Industrial no solo inglês. As personagens principais, Mr. Thornton e Margaret, dualizam o Norte, industrial, sujo e sem modos, e o Sul, bucólico e aristocrático. O relacionamento entre os dois pode evocar no leitor lembranças de Orgulho e Preconceito, pois, assim como na obra de Austen, as personagens de Gaskell também precisam passar por cima das convenções sociais e dos preconceitos em busca do amor e da realização. A mola propulsora do enredo é a mudança da família de Margaret, da idílica cidade de Helston, sul da Inglaterra,
para o Centro Industrial de Milton North. Interessante, achei interessante. A oitava leitura que me indicaram, eu achei bem interessante, né? Tanto que eu botei aqui na lista, foi Silmarillion, do Tolkien, que inclusive eu nunca li, né? Eu já li o livro do Senhor dos Anéis, né? A trilogia O Senhor dos Anéis, mas eu nunca li os livros que fazem parte mais ou menos do mesmo universo, né? Como Hobbit e como Silmarillion. Então, essa é a minha oportunidade e gostei bastante. Tem aqui dizendo: o Silmarillion é um relato dos dias antigos da Primeira Era do mundo criado por Tolkien. É a história longínqua para a qual os personagens de O Senhor dos Anéis e o Hobbit olham para trás, e em cujos eventos alguns deles, como Elrond e Galadriel, tomaram parte. Próximo livro que ficou nessa lista de 12 para 2023 chama-se Aqueles que Deveríamos Encontrar, da autora John Hee. E, gente, esse livro tem uma capa tão bonita, mas ele é uma distopia científica em um mundo pós-crise climática. Eu nunca acharia isso pela capa, nunca. Ambientado em um futuro devastado pelas mudanças climáticas, Aqueles que Deveríamos Encontrar apresenta a história de duas irmãs separadas por um oceano que tentam desesperadamente encontrar uma a outra. Si está presa em uma ilha abandonada há 3 anos, sem qualquer lembrança de como chegou lá ou memórias de sua vida antes disso. Tudo que ela sabe é que em algum lugar lá fora, além do horizonte, ela tem uma irmã chamada Kay. Cabe a Si atravessar o oceano e encontrá-la. Achei muito interessante. Pela capa, eu nunca imaginaria que é esse tipo de história. Então, não sei, né? Pode ser uma grande surpresa ou uma grande decepção. O próximo livro que eu botei nessa lista de 12 para 2023 é A Polícia da Memória, de Yoko Ogawa. Esse é um livro que eu vi a Tami do Resenhando Sonhos lendo e gostando bastante, sendo uma coisa assim bem diferentona, então decidi colocar na minha lista também porque eu fiquei bem interessada, bem curiosa. A sinopse diz assim: uma ilha é vigiada pela polícia secreta, que busca e elimina vestígios de lembranças. Objetos, espécies e até famílias inteiras somem sem deixar traços, sem que as pessoas sequer se atentem ou percebam os desaparecimentos, pois as recordações furtivamente também já se foram. Na trama, uma escritora tenta manter intactos resquícios de histórias, de algo que possa permanecer. Não é fácil, já que tudo ao redor desaparece e ela não pode contar sequer com a própria memória. Eu achei interessantíssima essa sinopse, gente. Gostei bastante e acho que vai ser surpreendente. O 11º livro dessa lista de 12 livros para ler em 2023 chama-se A Casa Holandesa, da autora Anne Patchett. Eu já ouvi muita gente falando sobre esse livro, mas eu nunca tinha muito interesse em saber a história e tal. Mas já que me indicaram novamente assim, pessoalmente, eu decidi colocar nessa lista. A sinopse diz: após a Segunda Guerra Mundial, graças à conjugação de sorte e um investimento fortuito, Cyril Conroy entra no ramo imobiliário, criando um negócio que logo se tornará um império e levará sua família da pobreza a uma vida de opulência. Uma de suas primeiras aquisições é a Casa Holandesa, uma extravagante propriedade no subúrbio da Filadélfia. Mas o que seria apenas uma adorável surpresa para a esposa acaba desencadeando o esfacelamento de toda a estrutura familiar. Nossa, dramático, né? Quem narra essa história é o filho de Cyril, Danny, a partir do momento em que ele e a irmã mais velha, a autoconfiante e franca Maeve, são expulsos pela madrasta da casa onde cresceram. Os dois irmãos se veem jogados de volta à pobreza e logo descobrem que só podem contar um com o outro. E esse vínculo inabalável, ao mesmo tempo que os salva, é o que bloqueia seu futuro. Intrigante, dramático e intrigante. Essas são as duas palavras que eu escolheria para essa sinopse. Então tá aí A Casa Holandesa para eu ler em 2023. E o último livro dessa lista de 12 livros para ler em 2023. Será que eu vou ler esses 12 livros, gente? Por favor, me deem forças. O último livro é A Rosa da Meia-Noite, da Lucinda Riley. E esse, estranhamente, é o meu primeiro contato, vai ser meu primeiro contato com a Lucinda Riley, que tem quilhões de livros publicados aqui, né? Ela é muito conhecida e eu não sei porque eu nunca li um livro dela, gente, juro. A sinopse diz assim: vinda de uma família nobre, mas empobrecida, Ana Rita nutre uma forte amizade com a obstinada princesa Indira, filha do Marajá. Escolhida para ser sua acompanhante oficial, ela vai para a Inglaterra com a amiga logo antes do início da Primeira Guerra.
Lá conhece Donald Astbury, o relutante herdeiro de uma magnífica propriedade e sua mãe manipuladora. 90 anos depois, Rebecca Bradley é uma estrela de cinema americana reverenciada por todos. Quando seu turbulento relacionamento com o namorado famoso toma um rumo inesperado, ela fica aliviada por poder se refugiar da mídia em Dartmoor, uma remota região britânica, para gravar seu novo filme. Logo após o início do trabalho, no decadente casarão de Astbury Hall, chega à locação Arif Malik, bisneto de Ana Rita, buscando investigar o passado de sua família. É então que ele e Rebecca começam a desvendar os segredos sombrios que há tempos assombram a dinastia de Astbury. Interessante, né? Passado e presente, uma família que tem segredos e tal. Achei interessante. Então é isso, esses foram os 12 livros que eu coloquei como meta para serem lidos em 2023. Foram indicações que eu peguei no Instagram, que as pessoas deixaram pra mim, outras que eu mesma já queria ter lido há algum tempo, ou que já me interessei há algum tempo e agora estou botando como meta oficial. Espero que eu leia tudo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para acompanhar todas essas leituras, para saber se eu realmente vou fazê-las, se eu vou bater essa meta, né? Quem sabe? O que pode, o que o futuro nos reserva, não é mesmo? Se vocês gostaram desse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo para o YouTube saber que esse é um conteúdo relevante para você e para outras pessoas. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!